Bom, finalmente aguardado o grande momento de geometria analítica, que posso ser sincero com vocês, nossa, é um assunto muito chato, vetores, cara. Eu realmente, são muitas coisas de, tipo assim, pra lembrar de vetores, sério, papo reto. Aquele vídeo anterior, que acabei de gravar, né, de distância entre um ponto a um pano, cara, eu tenho que lembrar ali, eu juro. Eu acho que eu confundi ali duas vezes no vídeo eu confundi umas coisas assim. Muita coisa pra lembrar. Enfim, cônicas. Cônicas é introduzido basicamente ideias, outros objetos matemáticos, cujo a gente vai ver que se trata de curvas, certo? E não só de, sei lá, figura, sei lá, cone, como você imagina pelo nome, cônicas. É o nome para toda figura curva, basicamente. Objetos matemáticos cujos a gente utiliza muito, tipo cone mesmo, parábola, elipse, né? E o círculo é um caso particular da elipse, né? Bom, vamos lá. Primeiro objeto que vai tratar de cônicas é a parábola. Bom, a gente escuta essa palavra quando a gente vai estudar equação do segundo grau no ensino médio, pois é a modelagem da equação do segundo grau, que é y igual a x quadrado mais bx mais c, que é a modelagem de uma função barra equação do segundo grau. Na função do segundo grau é basicamente isso aqui que eu acabei de desenhar, é o gráfico de uma parábola. Então sim, isso aqui é uma parábola. Uma parábola é basicamente uma equação de segundo grau. Porém, a gente não vai ver esta modelagem especificamente. E sim nós vamos ver modelagens variáveis para a parábola, que não vão seguir necessariamente essa modelagem aqui, como nós estamos vendo. Iremos ver uma forma implícita de modelar a parábola, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. É a mesma coisa, iremos ver uma forma vetorial de definir o que é uma parábola, como a gente definiu o que é uma reta, né? Em que, basicamente, nós pegamos um vetor que é colinear, um vetor diretor de uma reta qualquer, em um ponto do espaço, um ponto pertencente a essa reta, né? Então, enfim, bora lá. A parábola. Primeiro, você já se perguntou o que é uma parábola? Ah, é uma equação de segundo grau. Não é, né? Não é uma função de segundo grau. Na verdade, a função de segundo grau tem o formato de uma parábola. Mas o que é a parábola? Será que é só esse desenhozinho que pode estar triste, pode estar sorrindo, pode estar para baixo? A maior que zero, A menor que zero? Bom, porque uma pergunta muito boa. Eu não sabia dizer o porquê. O porquê existe um vértice. Calma aí, pessoal. Porque existe um vértice na parábola em que esse vértice ele divide exatamente ao meio a parábola e ele é simétrico. É uma coisa que eu não sabia. Quer dizer, eu não sabia, né? E agora eu sei o porquê disso. E o porquê é a seguinte coisa, pessoal, que a gente vai começar a falar agora. A parábola nada mais é do que o local geométrico dos pontos de um plano que são equidistantes de dois outros pontos, cujos esses pontos terão nomes especiais, tá? Então vamos considerar algumas coisas. Consideremos um plano, tá? A gente vai considerar um plano. Eu vou usar esse plano como plano π, né? Sempre usamos plano π. Uma reta D, tá? Uma reta D. Estou usando exatamente as coisas que o livro fala. Uma reta D e um ponto F não pertencente a essa reta, cujo não pertence a essa reta D. Perfeito? Ou seja, vamos lá. Parábola. Eu vou colocar umzinho aqui para você identificar que estamos falando dessa palavra, tá? Para eu não ter que ficar repetindo. Parábola é o local, é o lugar, né? É o lugar geométrico dos pontos do plano cujo é o lugar geométrico dos pontos do plano cujo são equidistante desses dois
desses dois objetos, desse ponto F e dessa reta D. Que eu tinha falado que é outros dois pontos, né? Enfim. Bora lá, pessoal. Vamos entender agora o que é uma parábola, tá? Vamos lá. Imagine só, eu tenho uma reta D. Tá? Aqui é a minha reta D. Essa reta D, eu já vou adiantar para vocês, o nome dela, que é um nome especial, é uma reta chamada de reta diretriz. Tá bom? Reta diretriz. Beleza. Tá bom. Por que ela é chamada de reta diretriz? Creio eu que é porque ela direciona a parábola. A gente vai entender o porquê. Bom, reta diretriz. Beleza. E tem outro ponto, né? Tem um ponto, que é um ponto F, que não pertence a essa reta, de jeito algum. Beleza. Bora dizer que esse ponto está localizado aqui. O que é a parábola? A parábola são todo o conjunto de pontos, é o lugar geométrico, de pontos do plano. O plano, a gente pode considerar que esse plano aqui é o espaço, tá? A gente pode considerar que isso aqui é o plano, tá? Cujos são equidistantes, ou seja, eles estão à mesma distância, esses pontos, de duas coisas, desse ponto e da reta. Por exemplo, se eu pego esse ponto aqui, vou chamar esse ponto, sei lá, ponto A. Ele é equidistante do meu ponto F e da minha reta D. Isso significa dizer que essa distância é igual a essa distância. Então se equivale a 2 centímetros, equivale a 2 centímetros. Exato. Tá bom. Massa. Aí o outro ponto, um ponto B. E esse ponto B é equidistante do meu ponto F e do meu ponto D. E assim por diante. A gente vai preenchendo esses pontos cujos são equidistantes. Tá? E conforme você preenche esses pontos, são tantos conjuntos de pontos, né, que são equidistantes, que vai gerar o desenho da minha parábola. Tá bom? Perfeito, pessoal? Bom, neste caso aqui, vamos desenhar mais ou menos como vai ser. Vou usar essa ferramentazinha. Pronto. Seria algo mais ou menos assim. Eu desenhei meio errado, mas tudo bem. Então, isso aqui é equidistante disso. Isso aqui é equidistante disso. Assim por diante. Tá bom, pessoal? Então, ele forma esse desenho. Em um desenho limpo da minha parábola, retirando esses pontinhos, seria basicamente isso, tá, pessoal? Isso aqui seria o desenho da minha parábola. Perfeito? Ou seja, é o lugar geométrico de todos os pontos cujos são equidistantes, estão à mesma distância desse meu ponto F e dessa minha reta diretriz. E quem é esse ponto F? Ele tem o nome de foco, tá? É o foco da minha parábola. Perfeito? Bom, reaproveitando esse desenho que nós temos aqui, eu irei copiar ele e vou colar aqui embaixo para eu desenhar ele de outra forma. Como que ele vai desenhar? Ele vai desenhar da seguinte forma. Ó, aqui está o ponto, aqui está a minha reta diretriz, aqui está meu ponto F. O que a gente vai fazer é traçar um eixo. Um eixo aqui na minha parábola, tá bom? Um eixo, tá bom. E esse eixo ele vai passar pelo foco da minha parábola, tá bom? Ou seja, esse eixo ele tem como ponto pertencente o foco da minha parábola, tá bom? Esse aqui é o eixo. Eixo é a reta que é perpendicular. A gente vai ter duas coisas, né? O eixo nada mais é que essa reta que é perpendicular à reta diretriz. Se é perpendicular à reta diretriz, vai ter um outro ponto, né? De interseção entre essas duas retas. Exato. Esse é o ponto A de interseção, um ponto qualquer. Ou seja, eu tenho um foco, que é um ponto F, onde ele vai definir exatamente essa distância, de equidistância dos meus pontos da parábola para a minha reta diretriz, certo? Que a gente utilizou aqui. Eu vou ter um ponto de interseção, certo? Do meu eixo com a minha reta diretriz, que é o ponto A, exatamente aqui, que as duas retas se tocam. E aqui é um ponto pertencente ao meu eixo, que é o foco, certo? Que a gente utiliza como métrica para desenho, beleza? Pode pensar assim. Tá bom, Matheus, e agora? Agora, e lembra, né? O eixo
ele passa pelo foco e é perpendicular à diretriz, sempre. E agora a gente vai ter o quê? Aí vai ter o vértice. O que é o vértice? O vértice da parábola é o ponto onde o meu eixo, onde na verdade minha parábola, ela toca meu eixo. Exato, é assim mesmo. O vértice é o ponto de interseção da parábola com o seu eixo. Se essa reta é o eixo, já que ela é perpendicular à diretriz e passa pelo foco, e aqui é o desenho da minha parábola, é aqui nesse ponto que ela toca o meu eixo. Logo aqui é o meu vértice da minha parábola. Perfeito? Bom, então introduzido isso, a gente pode começar a trabalhar. Como assim? A gente vai tentar equacionar, né, descrever por uma equação a minha parábola, tá bom? Como a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai pegar um ponto pertencente à minha parábola. Eu vou chamar esse ponto de um ponto P qualquer. Se é um ponto pertencente à minha parábola, qual é a propriedade dos pontos da minha parábola? Qual é a propriedade da parábola? É o lugar geométrico dos pontos do plano que são equidistantes de F, que é o meu foco, e da minha reta diretriz. Ou seja, a distância vertical, que é a distância que separa o meu ponto P da minha reta diretriz, é a mesma distância, é o mesmo valor da distância que separa o meu ponto P do meu eixo, que é do meu foco, né? Tem que ter o foco aqui, né? Não é do meu eixo, é do meu foco. Pronto. Então, essas são distâncias iguais, idênticas. Se eu falar que vale 2, aqui vale 2. Se eu falar que aqui vale D, aqui vale D. Perfeito? Beleza, Matheus, entendi isso. E aqui perpendicular, né, neste caso. Beleza. E o pé da perpendicular, ou seja, a projeção do ponto P na minha reta diretriz, é o ponto P'. Tá bom? Beleza. Então, bora escrever aqui, equacionando isso. Como a gente poderia equacionar essa coisa aqui? Aí pode fazer assim, ó. A distância do meu ponto P ao pé da perpendicular P', esse vetor P', né? Esse vetor P', em módulo, né? Em módulo. Se a gente tratasse... Como a gente está tratando de distância, eu vou colocar a distância entre dois pontos, né? Não, na verdade, distância entre vetores. Distância entre esses dois pontos. O ponto P' é igual à distância do ponto do foco a esse ponto P. Isso significa dizer que o módulo do vetor P' é igual ao módulo do vetor FP. Ou PF, né? Tanto faz. Eu vou colocar PF, que é como o livro apresenta. Certo? Pronto. E agora, como a gente equaciona essa brincadeirinha? Bora lá. Utilizando a equação que nós temos aqui, ó. Essa equação. O ponto P é um ponto qualquer da minha parábola, né? Beleza. O ponto P... Aí é P', né? P'. Aqui, ó. Aqui é P', né? P', exato. O meu ponto P é um ponto qualquer da minha parábola. Beleza. Beleza, Matheus. Eu entendi isso. Outra coisa que eu tenho que falar aqui pra vocês, que é importante essa informação, que eu já ia fazer aqui direto. Tem mais umas coisinhas que eu tô esquecendo de dizer aqui pra vocês. O que é? Isso aqui vai ser necessário também. Gente, você concorda que o vértice, a distância do vértice ao meu ponto A, temos o quê? O que é a parábola? A parábola é o lugar geométrico que equidista os pontos dela do foco, desse ponto foco, e da minha reta diretriz. E a minha reta diretriz é o quê? É uma reta que tem conjuntos de pontos. Tá. E qual ponto aqui eu tenho da minha reta diretriz enunciado? O ponto A, que é o ponto de interseção do meu eixo, e o ponto P', que é o pé da perpendicular do ponto P. Beleza. Então, você concorda que esse ponto, a distância desse meu vértice ao meu ponto A, é a mesma distância do meu vértice ao meu foco? Como assim, Matheus? Gente, lembra? O vértice é o quê? O vértice é a interseção do eixo com a parábola. Se a interseção do eixo com a parábola é um ponto da parábola, já que é um ponto de interseção entre dois pontos. E um ponto é da parábola.
Se é um ponto da parábola, a distância da parábola, que é um dos pontos da parábola, que vai equidistar, né, aliás. Então, essa distância do ponto V à minha reta diretriz tem que ser a mesma distância do meu ponto V ao meu foco, já que eles equidistam. Isso aqui é uma informação que eu ia esquecer de avisar para vocês, porém é importante avisar, né? Inclusive é por isso, né, que a gente tem essa ideia do vértice corta exatamente no meio, né? Por causa dessa equidistância, tá? Bom, bora lá. E agora sim, finalmente a gente pode equacionar isso. No caso, eu vou criar um tópico que é equação da parábola, onde o eixo do vértice, né, que é esse de interseção, está na origem do sistema, ou seja, em 0, 0, que se encontra esse vértice, tá? É exatamente ali no meio. Origem do sistema. Olha só, pessoal. Equação da parábola. Vamos lá. E a gente vai separar em casos. Como assim casos? Você vai entender. Primeiro caso. Bora lá. O primeiro caso é o quê? Você concorda que isso aqui é a reta diretriz, não é uma reta x e y, né? Como a gente representa num gráfico de uma função, de uma parábola, né? Então, o que acontece? A gente poderia falar que, se o vértice está aqui, da parábola, numa função, o foco deve estar por aqui, numa reta. Deve estar aqui por cima do meu vértice. Por quê? Porque o meu vértice é a interseção do meu eixo da parábola com um ponto da parábola. E o meu eixo, se o y, então, se o vértice está aqui, y é o meu eixo. Se y é o meu eixo, o foco tem que estar por aqui. Exatamente, ou seja, mas perceba então que x não é o meu eixo da parábola. Então, onde que vem x? Eu não sei. E essa é a ideia. O x é um valor qualquer aí, não representa quase nada. Então, a gente vai separar em casos por causa disso, porque um caso a gente vai utilizar o eixo sendo y e o outro o eixo sendo x, certo? Então, primeiro caso, o eixo da parábola. Ser y, tá bom? Então vamos lá. Agora como que a gente vai fazer isso aqui, ó? Vamos lá. Vou utilizar esse desenho. Na verdade, eu acho que eu vou separar aqui uma outra página. Ele vai fazer aqui. Vamos lá. Primeira coisa. Então, meu eixo da parábola é esse eixo y. Perfeito. Entendi. Aqui, então, tem que ser minha reta diretriz. Perfeito. Aqui não tem que ser minha reta diretriz. Tem que ser minha reta diretriz. Tá bom. Eu tenho que ter um desenho de uma parábola, claro. Tá aqui a minha parábola, por exemplo. E eu escolho um ponto da minha parábola, que é o ponto P. Tá? Ponto P da minha parábola. Se é um ponto da parábola e equidista da reta diretriz e equidista do meu foco. No caso, o meu foco ele tem que estar aqui. Perfeito? Perfeito. O ponto P' é a projeção do meu ponto P na minha reta diretriz. O vértice está exatamente aqui. Aqui está o meu ponto A. Perfeito, tá bom. Agora, como que eu vou equacionar isso? O ponto P ele tem coordenadas x, y quaisquer. Começa por aí, tá bom? Ponto P é um ponto qualquer da parábola. Tá bom. O que acontece, pessoal? Para a gente determinar essas distâncias, para que a gente consiga equacionar isso numa função, eu teria que ter o eixo x, né? Como que o ponto P vai ter coordenadas x, y se eu não tenho o eixo x? Gente, aí é exatamente aqui que entra a seguinte coisa, a origem do sistema. Ou seja, a gente considera o vértice como se estivesse exatamente no meio, na origem do sistema. Se aqui está o vértice, é por aqui que vai estar a interseção do eixo x com o eixo da parábola. Ou seja, isso aqui é o eixo x. Para que o vértice seja 0, 0. E o ponto P, então, seja um tamanho de x. E um tamanho de ordenada cota y. Beleza. Tá, entendi.
Então quer dizer que o meu foco ele tem como x 0 e o y a certa altura. Exato. Tá bom, Matheus. E essa altura, como vai ser? Essa altura aí vai chamar de y? Pode chamar de y. Pode chamar de qualquer coisa que você quiser. Então eu vou chamar essa altura... o meu ponto x, ponto P, xy aqui, né? Tá aqui. Na verdade, o que acontece, pessoal? Essa figura, ela está muito bem feita. Eu seria inclinado a dizer que ela está na altura y também. Porém, ela não está. Por quê? Lembra, ele é equidista. Se ele é equidista, essa distância é a mesma. Mas não quer dizer o quê? Não quer dizer que isso aqui esteja à mesma altura desse ponto. Por exemplo, o meu foco, na verdade, ele pode estar exatamente aqui. Então, observe que a altura é totalmente diferente, mas a distância dessa reta com essa é a mesma. Então, não está a uma mesma altura do meu foco. E isso se torna um problema, porque fica mais difícil as coisas de identificar. Mas P', por exemplo, eu posso falar que está em X, né? Mas, novamente, a altura de P' me preocupa. Qual seria a altura de P'? É aí que vem aquela informação que eu coloquei para vocês na página anterior, da distância do vértice desse meu ponto de interseção com o eixo, já que é a mesma. Essa distância é a mesma que essa. Então, a altura que eu determinar que a origem do sistema está do meu ponto A é a mesma altura do meu vértice, do meu foco. E a gente chama, no livro, eu determinei isso aqui como essa altura P. Então, essa medida é tudo P sobre 2. E essa medida, por estar abaixo da origem do sistema, na verdade é 0 menos P sobre 2. Então, se essa altura é menos P sobre 2, isso aqui é menos P sobre 2. E agora a gente consegue, a partir disso, já que a gente tem coordenada de todos os pontos aqui presentes, calcular a minha equação da minha parábola. Equacionar isso. Por quê? Qual seria a equação? A distância do o modo do vetor P', que nós temos aqui, ó. Modo do vetor P' é igual ao modo do vetor PF. E pronto, acabou. A gente utiliza isso aqui e acabou. Por quê? Ó, vai ficar assim, ó. P'. Pô, eu posso escrever P' como... posso escrever P' de outra forma. Como P'. Tanto faz, né, na verdade. Na verdade vai dar na mesma, mas P'. Já que aqui o direcionamento que eu estou usando é o quê? P', né? P' tá negativo, então não pode ser P até P', e sim P'. E aqui a mesma ideia. Aqui não pode ser assim, tá diminuindo. Teria que ser... Não, tá certo. Não, realmente. Tem que ser de F a P. Mesmo sentido de crescimento. Apesar que está em módulo, não vai mudar nada, né? No final. Enfim, bora lá. E agora acabou, gente. Aqui é só substituir, ó. X, as coordenadas de P menos as coordenadas de P'. X menos... Como estamos usando um espaço bidimensional, né? Não estamos usando um Z aí, por exemplo. Então, X menos X. A P' tá ali a X, né? P' X. X menos X. Perfeito. Y menos P sobre 2, ou seja, Y mais P sobre 2. Isso tudo, por estar em módulo, que seria raiz quadrada, a gente leva tudo ao quadrado e vai ficar tudo nessa forma. Igual, no caso uma soma, né? Vai ficar Y mais P sobre 2 ao quadrado. Não pode esquecer isso aqui. Mas tá tudo... vai ficar isso aqui mesmo. Vai ficar mais 0 ao quadrado. Isso aqui tudo elevado a 1,5, né? Isso tudo é igual a P menos F. As coordenadas de P menos F, e como é módulo também, mesma coisa do elevado a 1,5. Então, P, X, menos a distância ali do foco, que é 0, então vai ficar X. Aí é x quadrado. Mas
vai ficar y menos p sobre 2. Isso ao quadrado. Tudo isso elevado ao meio, então elevamos tudo ao quadrado e temos exatamente a seguinte operação. Y quadrado mais 2py, perfeito, mais p quadrado sobre 4. 2py não, né? Porque multiplica ali e vai ficar py, isso aqui. Igual a x quadrado mais y quadrado menos yp mais p quadrado sobre 4. A gente retira de ambos os lados da equação p quadrado sobre 4, subtraindo de ambos os lados. Subtrai de ambos os lados y quadrado. Subtrai de ambos os lados py, então aqui vai ficar 0. Aqui vai ficar, então, se tornar menos 2yp. Menos 2yp. Subtrai x quadrado de ambos os lados, então aqui fica 0, aqui fica menos x quadrado. Menos x quadrado é igual a menos 2yp. Temos, então, x quadrado é igual a 2yp. E esta é a forma de uma equação da parábola, certo? Ou seja, o eixo que não utilizamos está aqui e o eixo que utilizamos está exatamente aqui, multiplicado pela distância vertical do eixo que estamos utilizando, onde está meu foco. E essa é a equação da parábola, perfeito? E se a gente troca o eixo, a gente só troca de lugar isso. Por isso que eu estou falando aqui para vocês isso daqui, ó. Se a gente troca o eixo, isso aqui fica desta forma, tá bom? Que seria o segundo caso, tá? Segundo caso. Ou seja, o segundo caso, a gente troca o eixo, então o eixo que utilizamos fica exatamente aqui, multiplicado pela distância onde se encontra meu foco, ao meu eixo da parábola. Tá? Tá bom, pessoal? Então, isso aqui é o primeiro caso e ali é o segundo caso. Tá bom? Só uma questão de conveniência. E aqui nós terminamos o dado a da parábola. Depois iremos falar sobre a parábola, o vértice não estando na origem do sistema, e sim estando deslocado na figura. E a gente pode ainda concluir algumas coisas disso daqui, que leva como consequência para outras coisas que a gente conhece. Primeira coisa, da análise dessa equação x quadrado é igual a 2yp, então temos que x, na verdade, é a raiz quadrada de 2yp. Então conclui-se que 2yp é maior ou igual a zero devido à definição da função. E como 2 já é um número positivo, conclui-se então que o produto yp é maior ou igual a zero. Porém, conclui-se ainda que y ele tem um sinal variado, pois o y, que é o eixo, ele pode apresentar valores negativos ou valores positivos. Ou seja, temos o quê? Que, na verdade, o sinal para ser p maior ou igual a zero depende de p, certo? Então, temos o quê? Vamos ter exatamente o direcionamento da minha parábola. Como assim? Os sinais de p e y sempre tem que ser iguais. Por que, Matheus, os sinais de p e y sempre tem que ser iguais? Porque, ó, se y pode variar de um sinal positivo para um sinal negativo, porém isso aqui é maior ou igual a zero, como que vai ser maior ou igual a zero? Porque se y for negativo e p for positivo com negativo, a multiplicação vai me dar um número negativo. Então p é menor que zero, mas não pode, por causa da definição. Então a gente conclui que não existe esse caso deles terem sinais opostos, tá? Não existe sinal YP ter sinais opostos. Existe ele ser mais e mais, e existe P ser menos e Y ser menos ao mesmo tempo. São esses dois casos possíveis, que tudo resulta em um número positivo maior ou igual a zero. Então, P pode ser sim zero, Y pode ser sim zero, porém, nunca P pode ter sinal oposto de Y. Logo, conclui-se que P e Y sempre têm sinais iguais, tá bom? Ou seja, se P for maior que zero, Y é maior que zero. E se Y é maior que zero, todo o gráfico da parábola está acima do eixo negativo, que seria esse eixo mais para baixo. Ou seja, a parábola ela tende a ter essa característica assim, que seria meio que um sorriso. Por isso que a gente fala, quando o coeficiente angular da minha parábola é maior que zero, o meu eixo é positivo. A minha concavidade é voltada para cima. Esse é o porquê. O P seria então esse coeficiente angular que a gente imagina, tá?
Seria a mesma ideia do coeficiente angular. Bora, pensa mais em alguma coisa. Se P é menor que zero, Y é menor que zero. Logo teria concavidade voltada para baixo, que seria meio que um sorriso triste, que seria a parábola assim, ó. Tá bom? Então, é isso que concluímos do que fizemos aqui até então, tá, pessoal? Então, esse P que chamamos aqui é o chamado parâmetro da parábola. O P, tá? Não é essa equação, essa caixa, não. É o parâmetro da parábola, é esse P, que ele decide se ela vai estar positiva ou negativa. Bom, aproveitando que estamos aqui, não podemos finalizar o vídeo ainda, pois o segundo caso, apesar de eu ter explicado que basta você inverter os eixos, tem que saber o porquê, não é mesmo? Então, vamos saber o porquê. A gente vai recopiar o desenho, porém vai recopiar de forma diferente. Como a gente vai recopiar de forma diferente? Saca só, pessoal. Aqui eu tenho meu gráfico y, x, certo? Sim, entendi. Porém, se a gente utiliza o segundo caso, é o eixo da parábola, é o quê? O segundo caso é x quadrado, né? Perdão. O segundo caso, pessoal, é o eixo que eu estou utilizando aí na parábola ser o x. E se for o eixo x, como que seria o desenho? Fica aí a pergunta para vocês. Se o eixo for o x, como que ficaria o desenho? Porque se o eixo for x, quer dizer que o foco está em x e não em y. Essa já é a primeira ideia que você tem que ter. Bom, a gente tem um ponto de interseção entre y e x, que vai ser qual ponto? Pô, o ponto entre a interseção dos eixos é o vértice, que a gente sabe. E a gente tem que ter o foco em x, ou seja, o foco vai estar mais ou menos aqui. Então isso aqui vai mudar o sentido que está desenhado a minha parábola, tá bom? Por quê? Porque o vértice é onde a parábola passa, ou seja, a minha parábola está desenhada mais ou menos assim. Aí eu vou tentar desenhar ela aqui. Tentar, né? Tá, ficou um desenho bonzinho, mas... Aqui, pronto, perfeito. Tá aqui, pessoal. Essa é a minha parábola. Tá bom? Aqui é o foco, que o foco é o quê? O que é o foco? Bora lá, pessoal. O que é o foco? Deixa eu desenhar aqui. Desenho. O que é o foco? O foco é o ponto onde qualquer ponto da minha parábola vai equidistar dele. Ou seja, essa distância aqui é a mesma do que? Cadê minha reta diretriz? Onde estará a minha reta diretriz? Bom, se aqui é o eixo da parábola, pessoal, aqui é o eixo da parábola, beleza, eu entendi isso. O ponto de interseção entre o eixo da parábola e a reta diretriz é um ponto A. Aqui é o vértice, que é a interseção dos eixos na origem do sistema. Então, a minha reta diretriz ela tem que estar aqui, ó. É aqui onde está a minha reta diretriz. Ou seja, o ponto de interseção entre o meu eixo da parábola com a reta diretriz é esse meu ponto A. Perfeito? Beleza, entendi. Aqui está o foco, onde meu eixo da parábola passa, e ele é perpendicular à minha reta diretriz, ou seja, a minha reta diretriz é essa daqui. Perfeito. Eu tenho o eixo y, que é considerado aqui, para meu gráfico da minha função, caso eu queira. E aqui, esse ponto da minha parábola é equidistante do meu foco e equidistante da minha reta diretriz. Perfeito? O meu ponto P é um ponto XY qualquer. O meu foco, ele está a uma certa altura, está a uma certa distância em X, certo? Então, agora observe que Y ele tem uma altura de 0. Vértice também, ele é 0 e 0. Porém, qual seria, então, agora essa altura da minha parábola, que seria, na verdade, o meu eixo X, né, na horizontal? É aí que vem a ideia, né? A distância do vértice ao foco é a mesma distância do vértice a esse ponto A. A gente chama tudo isso de P, e aqui vira de novo P sobre 2. Se aqui é P sobre 2, isso equivale a dizer que esse A que está aqui, ele é o quê? Ele é menos P sobre 2 e tem uma altura de Y igual a 0. Perfeito?
E esse ponto P', que seria, na verdade, essa projeção do meu ponto P na reta diretriz, ele tem uma altura y de quê? Ele tem uma altura y, né? Eu não sei qual é. Mas eu sei a distância que ele tem da minha reta x. Se essa distância é a mesma e aqui vale P sobre 2, aqui é menos P sobre 2. E aqui é y, qualquer. É alguma altura y. Certo? E por que, na verdade, agora a altura é a mesma do ponto P para o ponto P', né? Porque, mesma coisa, ó, a distância é a mesma. Certo? A altura, nesse caso, é a mesma. Pronto, e aqui você substitui, gente. A distância do ponto P' para P é a mesma distância do meu ponto F para P. Que, né, é o que está escrito ali em cima. E você substitui. Você substituindo, você recai em x² é igual a 2x... que y, né, quadrado, perdão, estava copiando já o de cima. Y² é igual a 2xp. Que basicamente se invertem os eixos. Acabou, gente. Isso aqui é parábolas cônicas. Isso quando está na origem do sistema. A gente ainda vai ver quando ela não está na origem do sistema. E quais seriam as consequências aqui nesse caso agora? Observe que 2xp tem que ser maior ou igual a zero, ou seja, a gente vai ter a mesma coisa. X e p tem que ter o mesmo sinal. Se x é maior que zero, quer dizer que se x é maior que zero, significa dizer que a minha parábola está sempre aqui num x positivo. P é maior que zero, ou seja, ela tem uma concavidade para cima, para a direita, na verdade, né? Que seriam valores positivos para p, para x, né? X e p, né? E se p é menor que zero, logo x é menor que zero. Se x é menor que zero, todo valor de x tem que ser menor que zero. Ou seja, se a parábola tem todos esses valores de x, né, vai daqui para cá, então ela tem que estar para a esquerda para ficar tudo negativo. Ou seja, ela vira para a esquerda. Entendeu? Essa seria a concavidade de esquerda, direita, cima e baixo. Essas são as concavidades que a parábola pode assumir, dependendo do eixo que você está usando. Se for y, é só cima, baixo, x, direita, esquerda. Perfeito? Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus.